Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Entrando aqui para a nossa live de hoje. Coloquei um efeito do Instagram aqui bem alegre aqui para receber vocês. Olá, com você? Tudo certinho, graças a Deus. Então tá bom. Seja bem-vinda. Vamos conversar e agradeço que você aceitou o convite de estar aqui conversando comigo hoje, né? E se tudo permitir, a gente continua, né? Então, o que nós vamos tratar hoje, na live de hoje? O tema da live de hoje é: saúde também é coisa da sua cabeça. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho isso, vamos falar um pouco sobre depressão e, mais do que isso, a gente vai passar técnicas para que você possa sair disso, né, com mais facilidade. Mas primeiro, né, nós vamos se apresentar um pouco, né, Dirce, para saber quem que está falando aqui e ali, né, quem que está falando na live. Então, para quem não me conhece, meu nome é Eloanda, eu sou terapeuta, eu atendo com as ferramentas hipnose transformacional e também trabalho com barras de Axis. Barras de Axis, ela é somente presencial. Então, barras de Axis, ela é uma ferramenta que a gente utiliza presencial. Então, vamos lá, Dirce. Se apresenta você, então, agora. Quem é a Dirce? Então, eu sou Dirce Sabe, né, sou formada em administração pela Faculdade Internacional de Curitiba, um MBA em gestão de pessoas também, pela Faculdade Internacional de Curitiba, especialista em educação pelo Instituto Federal do Paraná, né, e também coaching em 5 áreas, né, que é o life coaching e self coaching, que é o coaching mais ligado para a espiritualidade, né, e também o coaching educacional, que é voltado mais para a educação, né, prevenção ao suicídio nas escolas, na adolescência, também o coaching voltado para negócios, né, que é o coaching mais empresarial, né, então que a gente trabalha, né, diversas sessões dentro das empresas para alavancar vendas, alavancar né, inteligência emocional entre os funcionários, né, diversas outras atividades nessa área. E também analista comportamental Findline, né, que faz análise do comportamento humano baseado num teste que ele traz todas as características e as possíveis áreas que você pode se desenvolver, né, dentro daquilo que você gosta. E agora também palestrante coaching, né, por último, foi a minha última formação, então que eu estou começando a atuar mais recentemente, né, que me possibilita nesta área também. E atualmente também trabalho pela Secretaria de Educação de Santa Catarina com a aula de projeto de vida, né, que é um projeto novo do Estado, né, baseado em inteligência emocional, em gestão das emoções, então, integralmente ligado, né, a essa área de conhecimento humano. Né. Então, sou Dirce Sabe, juntamente com a Eloanda, me convidou para fazer esse bate-papo, né, com vocês, né, e hoje trabalhando diretamente a depressão, né, Eloanda? O mal do, vamos dizer assim, do nosso século, né, e pós-pandemia muito mais ainda, né, o que nos exige, assim, a gente estar ligado, né, aos primeiros sintomas. E eu estava vendo aqui uma pesquisa aqui na internet. O Brasil, né, no caso foi em 2021, no ano passado. O Brasil lidera índices de ansiedade e depressão durante a pandemia. Então foi feita uma pesquisa com 13 países e o Brasil ficou em primeiro lugar. Infelizmente, né? Essa estatística a gente não gostaria de participar, mas estamos participando e em primeiro lugar. O Brasil liderou essa pesquisa. Então foram entrevistadas 13 mil pessoas. No Brasil foram 1.500 pessoas. 63% das pessoas apresentaram casos de ansiedade e 59% sintomas de depressão. Ou seja, quase 60% das pessoas já estavam, né, com depressão. Isso ano passado que saiu pesquisa. Então, por esse motivo, a gente achou necessário, né, mais do que útil, necessário, estar conversando mais abertamente sobre isso.
E também pelo fato de nós duas termos passado por isso. Nós também passamos, eu fui uma pessoa que passei grande parte da minha vida com depressão, ansiedade, eu sei todos os sintomas de cor e eu também sei como sair disso, sabe? Eu aprendi técnicas, a Dirce também aprendeu técnicas que nós utilizamos na nossa vida e que foi, sim, essencial, né? Que a gente saísse desse estado de depressão. Inclusive, hoje eu já não tomo mais remédio controlado, que tomei por mais de 15 anos. Então, o que nós estamos falando aqui, o que nós vamos falar aqui, é uma receita simples. São coisas simples do dia a dia, mas que se praticado todos os dias, com consciência, a gente pode ter uma qualidade de vida muito melhor do que a gente imaginava. Quando a pessoa está com depressão, ela não vê saída. É chamado, né, o fundo do poço. Então, às vezes as pessoas, por mais que elas saibam o que fazer, elas não têm força e não têm saída. Inclusive, tem aqui os passos, 11 sintomas de depressão que eu peguei, e um deles é a lentidão, né? Tipo, você não sabe o que fazer, você, por mais que você saiba, mas não consegue. Então, o que nós vamos falar aqui? Falar um pouco sobre a depressão e tudo mais, mas mais do que isso, nós vamos trazer ferramentas para você sair disso em casa. Isso não significa que nós estamos falando que você não deve procurar um especialista. Sim, se precisa tomar remédio, tem que tomar remédio, né? Mas se não precisar, vai aliando uma técnica ao remédio, não tira a medicação quem está tomando, não tira a medicação, mas vai aliando essas técnicas que nós vamos passando aqui. E sempre procurar o apoio de um especialista, que isso vai ajudar muito, né? Nós, para nossas lives, que não é a única, é a primeira que nós estamos fazendo, e a gente pretende fazer várias, nós vamos utilizar aqui de ideias, né, de todo o conteúdo que a gente já estudou durante a vida. Eu também sou formada na área de humanas, né, por algumas formações aí. Mas também a gente resolveu utilizar aqui as ideias de um autor chamado Julián Melgoza. Diz que gosta mais do espanhol aqui, acho que tu vai gostar mais. Ele é formado em psicologia pela Universidade de Madrid, é doutor em psicologia educacional pela Universidade de Andrews, membro da Sociedade Britânica de Psicologia, foi professor universitário e autor de artigos e livros na área de saúde emocional. Ele é nascido na Espanha, reside nos Estados Unidos e é casado com a Anete, com quem tem 2 filhos. Então, assim, num primeiro momento, quando a gente fala de depressão, a gente pensa, normalmente vem o momento da negação. Não, eu não estou com isso. Na minha família não tem isso, meus filhos não têm isso, vovó não tem isso, né? Isso na minha família não chega, porque a gente segue a igreja, porque a gente faz 1001 coisas, somos saudáveis. Então, há o momento da negação, né? A gente não quer aceitar. Normalmente é assim. Exatamente. E por que que vem isso, né? Por que que vem isso, né, Dirce? Só vou complementar aqui. Porque, na verdade, como o nosso título da nossa live é Saúde também é coisa da sua cabeça, quando a pessoa está com depressão, a maioria, a sociedade julga, nós mesmos nos julgamos e julgamos os outros como estar louco, né? Ah, você está fora da casinha, você está fora da cabeça, tá louco, está acontecendo alguma coisa, tá pirado, né? Vários vocabulários ali usados. Então, por ser essa história de que ser coisa da nossa cabeça, né, que a gente está doente, são coisas da nossa cabeça, aí vem essa questão da negação, né? Porque a gente não quer estar delirando com coisas da nossa cabeça. Só que aqui nós vamos inverter. A saúde também é coisa da nossa cabeça. A gente vai ver como que a gente entra em depressão e como a gente sai da depressão. Pode continuar, Dirce. Exatamente. E outra coisa é assim, a depressão, primeiro a gente começar a se investigar. A gente olhar para dentro da gente mesmo e se investigar. A depressão em mim, porque em cada pessoa ela se manifesta um pouco diferente. Né? Então, assim, não é padrão para todo mundo. Isso que a gente tem que ter consciência. Né? Então, assim, a depressão que eu estou passando, primeiro, a depressão não é minha. Né? Tem gente que fala, minha depressão, a minha diabetes, e você não nasceu com isso. Então, ela não é sua. A primeira é mudança de mentalidade. Segundo,
a depressão que eu estou passando neste momento, ela tem uma causa aparente? Por exemplo, a perca de um ente querido, de um familiar, né, de um pai, de uma mãe, de um filho, ela tem uma causa? Né, um relacionamento que terminou, um desemprego, um relacionamento abusivo, ela tem uma causa, essa depressão, isso que você está passando, ou não? De repente se manifestou, por exemplo, a perda de um emprego, um trabalho abusivo, né, tipo, sobrecarregado de assédio, de coisas. Então, assim, tudo isso ele causa depressão. Então, a primeira coisa é investigar de onde que ela vem. Ela vem de fatores externos, né, como esses que eu falei anteriormente, ou ela vem de fatores internos, herdados, por exemplo, desde a infância, da família, né, de ambientes mais pesados, mais tóxicos. Então, a primeira coisa é você identificar de onde que ela vem. Para quê? Para você poder se direcionar, para você poder reconhecer os fatores que causaram. Então, assim, se ela é mais de fatores internos, como que eu preciso reagir e agir? A gente precisa usar mais técnicas, mais ferramentas. Às vezes já tem crianças com depressão na infância. Ela já vem de ambientes depressivos, de pais e mães, já são gerados na depressão. Outros desenvolvem com fatores externos. Né? Uhum. E o cientista britânico, o Stephen Hawking, né? Que ele é cientista, ele é físico, né? E muitos de nós conhecemos ele vive sempre numa cadeira de roda, né? Com uma doença degenerativa, e ele também ficou em depressão profunda, e ele trata a depressão como se fosse um buraco negro, né? Onde a gente cai, a gente pode até cair, uns caem lá no fundo, outros caem meio que no início e se reerguem, né? Mas ele diz mesmo para isso, mesmo que você caia lá no fundo, tem saída. Tem ferramentas, tem técnicas, então vindo de um cara que é um físico, né? Um cara assim, ele vive numa cadeira de roda, ele fala assim, mesmo na pior das hipóteses que você está, tem como reverter, né? Tem como ter qualidade de vida. Né? E para isso, né, Elô, a gente vai conhecer agora, Elô vai trabalhar um pouco, né, os sintomas, né? Como que a gente identifica se a gente está ou não com a depressão. Né? Mesmo assim, sintomas iniciais. Então, assim, quando você começa a se perceber a importância de nós nos conhecermos enquanto pessoas, né, de começar a verificar pequenos sinais para que a gente não vá ao extremo. E a partir dali já tomar a rédea da situação, né? Exatamente. E como a Dirce falou ali sobre a negação, só quero fazer um complemento aqui. A negação, ela é fato, né? Eu passei por isso. Mas uma coisa que eu digo, a gente só vai melhorar aquilo que a gente ter consciência. Eu não estou falando aceitar a depressão, não é aceitar a depressão e não fazer nada por isso. Ah, eu sou depressivo, que nem a Dirce falou, eu sou depressivo. Não, eu não sou depressivo, eu estou em depressão. Eu estou em um estado. E mesmo a criança, que ela já, né, bem na primeira infância ali, ela acaba estando com depressão, já tem pesquisa também realizada na área de holísticas, né, das terapias, que falam que a criança, ela é capaz de morrer para salvar os pais. Ela é muito leal. Então, o que acontece? A criança nasceu saudável e tudo mais, mas tem a mãe ou o pai, normalmente é a mãe que tem depressão pós-parto, né? Ou o pai também, ou avós, né? Pessoas que você goste muito. E aí você, inconscientemente, você acaba querendo salvar aquela pessoa, porque aquela pessoa é tudo para sua vida, né? Então, a criança quer salvar, e ele pega a doença para ela. Ela pega aquilo para ela. Mas mesmo nesses casos, e mesmo sendo falta de vitaminas, né? Nós temos a serotonina, que ela é essencial para o hormônio do bom humor, né? É essencial para a nossa vida. Só que isso também é produzido pela alimentação, pelos exercícios físicos, pelo estado de espírito, alegria, diversão, felicidade, tudo isso produz os nossos hormônios bons também, né? Assim como a tristeza também produz outros tipos de hormônios que a gente vai falar ali. Só queria falar isso porque é uma coisa que me chama muito a atenção,
que muitas vezes, que nem você falou, aquilo não é nosso, né? Aquilo não é nosso. Aquilo veio de alguém. Mesmo vindo de alguém, ou mesmo sendo seu, você tem condições de mandar embora. Então, eu vou passar aqui para vocês agora. A gente não está aqui para identificar e para diagnosticar ninguém. Mas é bom a gente ter consciência de alguns sintomas que podem estar afetando na sua vida. Para você já tomar consciência mais rápido e procurar ajuda, né? Então, nós temos aqui 11 sintomas que eu selecionei, né? Claro que tem mais, tem outros diferentes também. Primeiro sintoma, sensação de vazio e tristeza. Tipo, eu não tenho nada. Tá vazio, né? Eu não tenho mais nada na minha vida, eu perdi tudo. É como se não tivesse sentido. Para que eu estou vivendo? E muitas vezes vem o questionamento, né? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Porque no fundo não tenho nada. Que é o sentimento de vazio e tristeza. Não é que a gente não tem, a gente tem. A gente tem, mas não percebe. Por isso que a consciência, ela é o primeiro passo para a gente se trabalhar. Então, sensação de vazio e tristeza. Muita tristeza. Ah, você teve um fator externo, que nem a Dirce colocou ali, a perda de um ente querido, por exemplo. Existe sim um período de luto. Você é normal, você é uma pessoa, pessoas sentem. Essa tristeza, ela dura um período, por isso que antigamente se tratava o luto como um ano, né? Aquele ano que você ficava mais reflexivo, não escutava muita música, nem nada. Justamente para você viver essa experiência e para você perceber que você gostava da pessoa, porque a gente só tem luto daquilo que a gente gosta, né? Das pessoas que a gente ama. Então, existe sim esse luto. Só que a gente tem que perceber até que ponto esse luto vai ter que existir. Vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai ter que desapegar disso, né? Para quê? Para a gente poder... Pode falar. Às vezes nós, no caso, às vezes, da perda de um ente querido, de um familiar ou de alguém, às vezes nós temos outras 10 pessoas ao redor da gente, né? Por exemplo, assim, eu teve o caso de uma senhora que eu atendi, ela tinha mais 3 filhos e ela perdeu um. Chegou ao ponto dela praticamente abandonar os outros 3 filhos por causa daquele que faleceu. E aí eu conversei com ela e falei, escuta, você tem mais 3 filhos, como está sendo a sua relação com eles? É claro, ela estava totalmente depressiva, num estado assim, mas por isso que eu falo, quando acontece algo externo, nós vivemos normalmente esse luto, né? Mas nós não podemos permanecer nele eternamente, né? Porque existem outras pessoas na família que também precisam de você e também estão passando, às vezes, pela mesma situação, né? Ok, então vamos para o segundo passo, né? Segundo sintoma. Falta de vontade de realizar atividades que davam prazer. Então, se tu tem aquela atividade que você gostava muito, por exemplo, uma caminhada, ou jogar bola, ou dançar, ou fazer uma academia, ou fazer uma comida, ou lavar uma roupa, passar uma roupa, fazer uma limpeza na casa, cada um tem a sua, né? Se você já está percebendo que você já não está com vontade de fazer esse tipo de coisa que você amava fazer, é um sintoma que você tem que observar, né? E essa é uma atividade também que já ajuda para sair da depressão. É você focar a tua vida nas atividades que te dão prazer. Quanto mais prazer, mais você faz. Mais prazer, mais você faz. Ah, você ama fazer comida para alguém. Eu falo em fazer comida porque as mães, normalmente, né, amam tratar os filhos, né? A felicidade de uma mãe é ver o filho comendo. Eu acho isso fantástico, sabe? Engorda, né? Mas é assim que funciona. Quando os filhos não estão comendo, a gente já fica triste. Eu sou uma pessoa que eu amo fazer comida. Então, se um dia eu estou meio assim, um mês, 2 meses eu não quero mais fazer, vai pensando. E se isso está te dando prazer, fazer comida, faça, continue. E procure mais coisas que te dão prazer. Eu gosto de ouvir uma música bem alegre, dançar sozinha no meu quarto. Pega e liga lá a sua música. Não interessa se alguém vai chamar de louco ou qualquer coisa, né? Tá doido, tá pulando sozinho, tá cantando sozinho. Vai lá e faça. Quanto mais coisas nós fazemos que nos dá prazer, mais vontade de fazer a gente tem.
e mais prazer a gente tem. É um círculo, né? Um círculo vicioso, como diz. A gente trabalha o círculo vicioso ruim, mas o círculo vicioso bom também tem, né? De conversar com as pessoas, conversas saudáveis, tomar um chimarrão. Nós aqui do Sul, a gente gosta dessas coisas. Terceiro ponto, então, terceiro sintoma: falta de energia e cansaço constante. Às vezes, nós temos algumas substâncias no nosso organismo que nos causam cansaço, ou as atividades do dia a dia. Mas, na depressão, a gente tem cansaço sem fazer nada, né? A gente cansa de ficar dormindo, a gente cansa de ficar sem fazer nada, mas a gente está cansado. Então, aquele cansaço que você não aguenta mais. E quando a gente faz... Dormiu a noite toda, mas você acorda... Né? Isso, você, exatamente, exatamente. A tarde toda, mas você está cansado. Né? Então, ontem à noite eu atendi uma pessoa, né, que estava já 3 noites sem dormir. E essas 3 noites que ela passou mais ou menos sem dormir, dormia mal, né, acabou que ela estava num cansaço, assim, terrível. Ela não tem depressão, mas ela entrou numa situação de muita coisa para fazer, né. Então, ela acabou que estava sem dormir. Com um atendimento que eu fiz, ela dormiu bem à noite e hoje ela levantou assim, faxinando tudo, né? Então, veja como que é essa história do cansaço mental também. Cansaço físico, nós deitamos, dormimos e acordamos bem. O cansaço mental, a gente não consegue nem dormir, né? Então, a falta de energia e cansaço constante é um sintoma. Irritabilidade. Tá se irritando com tudo e com todos... Pensa que não é tudo e não é todos que irrita a gente. A gente que se irrita com as coisas, muitas vezes, né? Então, você está no estado de muita irritação, presta atenção, tenha consciência, né? Dá um tempo, para um pouco a sua vida, para a sua correria. Aqui eu lembro de uma frase do Augusto Cury, se eu não me engano. Ele fala assim: se você não tem tempo e não tem dinheiro para cuidar da sua saúde, não se preocupe, que você vai precisar de tempo e precisar de dinheiro para cuidar da sua doença. Então, eu prefiro hoje em dia, já cuidei da minha doença também, tá? Já foi, já não é mais minha. Mas, hoje em dia, eu procuro cuidar da minha saúde. Tem que fazer as coisas, a gente precisa, a vida é movimento, a gente trabalha, a gente tem filhos, tem casa, tem tudo para fazer. Mas no momento que você não está bem, nada funciona. Você não é um bom pai, não é uma boa mãe para o seu filho, porque o seu filho precisa de pais saudáveis. Então, se você está com alguns sintomas desses aqui, comece a parar e refletir. Dá uma parada, 5 minutos no dia, não precisa ficar o tempo todo, né? O quinto sintoma: dores e alterações no corpo. Muitas pessoas aí nesse quinto sintoma procuram o médico. Por quê? Porque eu estou com dor. E graças a Deus a dor ela é muito importante para a gente procurar ajuda, né? Só que a dor ela vem como uma resposta assim que você já não aguenta mais. Tipo, quando o seu corpo não está mais suportando a vida, lá vem as dores. E vem as doenças. Eu não estou falando que tudo é psicológico. Mas a gente começa, né, no psicológico e vai, de repente, tu tá com o corpo todo dolorido ou mesmo tensão, né? E você não sabe de onde que vem isso. Então, dá uma parada aí. Quer complementar? A dor, ela já é um estado de alerta, né? Ela já está dizendo que o corpo não está bem. Né? Então, assim, é um estado de alerta. E muitas das dores, às vezes, que nós sentimos quando estamos com depressão, ela é causada por sintomas psicológicos, né? Por exemplo, assim, sim, a dor na nuca, aqui em cima, muitas vezes ela pode ser pressão alta ou ela pode ser o sinal da rigidez. A pessoa está tão tensa, tão contraída, que esse músculo da nuca aqui, né, essa parte aqui, ele se torna tão rígido, né, que ela dói a tua nuca toda. Né, dores de cabeça, enxaquecas, né? Então, assim, muitos sintomas, assim, de dores que você, né, não consegue nem mensurar ou tomar com remédio simples, eles são causados,
muitas vezes por sintomas psicológicos, depressões, né, e outras fobias, né? Aham. E a enxaqueca, né, que você falou ali das dores de cabeça, a enxaqueca, não todos os casos, mas na maioria, você vai tratar com o quê? Ansiolítico, né? Você começa com remedinho para ansiedade, para ver se você relaxa. E assim vai aumentando, aumentando. Que muitas vezes poderia ser bem mais fácil de tratar, né? Se a gente tivesse consciência disso e respeitasse o nosso corpo. Porque às vezes a gente não respeita como deveria, né? Problemas de sono, né? Ou dorme demais e não descansa, ou não tem sono, né? O problema da insônia, que a maioria das pessoas se preocupa mais na insônia. Voltando ali à dor, então, pessoal, só fazer um parênteses aqui. Quando você sentir dor em algum lugar do seu corpo, agradeça. Agradeça por o corpo estar trazendo aquela consciência para você. Claro, vai procurar ajuda, mas se você não tivesse dor, você não vai procurar ajuda. É como se fosse uma dor de dente. Você tem um dente ali que está precisando de tratamento. E você está trabalhando, você não tem tempo, você não tem dinheiro, você vai na loucura da vida. De repente, esse dente começa a doer. Daí você vai lá tratar o dente. Poderia ter sido tratado antes, mas às vezes a gente não faz, a gente não dá esse tempo, sabe? Então a dor, ela é necessária e ela é uma coisa boa na nossa vida, para que a gente possa tomar consciência daquilo que a gente não está fazendo, que a gente está deixando de fazer, para a gente fazer, para ter uma vida mais fácil, mais leve, né? Então eu falei ali dos problemas do sono, perda de apetite, né? Tem muita gente que não tem. O excesso. O excesso ele é mais da. A perda, o excesso é mais da ansiedade. A depressão. Né? Ele oscila entre a depressão. Né? Exato. Assim, normalmente quem tem depressão tem uma carga de ansiedade muito grande, né? Já vem junto, né? Então, a depressão é que a perda do apetite, a pessoa não quer mais comer, não tem vontade de comer, aquela comida que te dava prazer não te dá mais prazer, né? Falta de concentração. Aí, quando começa a falta de concentração, as pessoas se preocupam mais, né? Tipo, eu já tô lendo aqui, já não sei mais o que eu tô lendo, eu tô falando, já não sei mais o que eu tô falando. Então, são coisas assim. Falta de concentração, tem que prestar muita atenção. Às vezes é só falta de uma vitamina, por quê? Porque a gente não come direito, a gente não faz um exercício físico, a gente não dorme direito, daí o nosso organismo também vai deteriorando. Às vezes só isso, mas às vezes é um caso que leva também, né, à depressão. Pensamento de morte e suicídio. Aí eu não gostaria nem de falar isso, sabe? Porque quando a pessoa está nesse estado de pensamento de morte ou suicídio, ela está realmente no fundo do poço. E ela tem que entender que ela precisa de ajuda. E ela tem que entender também que ela tem que procurar ajuda, não esperar que as pessoas venham ajudar. Porque quando a pessoa recebe a ajuda de outras pessoas, é importante. Mas quando você busca ajuda porque você quer mudar, o tratamento é muito mais eficaz. Eu percebo isso. É um estado Exatamente. De eu preciso de decisão. E de decisão. E de decisão, que nem você falou no começo. Eu tenho consciência que eu preciso de ajuda e eu vou lá e faço. Eu não vou ficar esperando que alguém venha me ajudar. Quando a gente espera que alguém venha ajudar, quando a pessoa vem ajudar, é bom. Mas a decisão não está na minha mão, está na mão do outro, né? Então eu mudo alguma coisa? Sim, posso mudar, posso melhorar algumas coisas. Mas quando eu decido, o negócio é diferente. O 10º, abuso de álcool e drogas, né? Quando a pessoa tenta sair do estado de consciência. Na verdade, a gente nunca anda muito no estado de consciência, por mais que a gente pense que a gente está consciente, muitas vezes a gente não está consciente. Mas, quando a tristeza aumenta demais, quando as dificuldades aumentam demais, o que acontece? O que as pessoas fazem normalmente no final de semana? Trabalho a semana toda, eu mereço ir pro bar tomar umas, né? Por que eu mereço? Porque esse eu mereço é uma questão de que a minha vida tá uma merda,
o que eu faço é uma merda e eu preciso tirar isso da minha cabeça, ou seja, sair da consciência do meu dia a dia. Se a gente tivesse consciência das escolhas que a gente faz que a gente cria a nossa vida também, que hoje eu percebo isso, a gente não quer ficar em estado de inconsciência. Por mais que você tome umas, você toma pouco porque você não quer ficar inconsciente. Porque a tua consciência ela é muito melhor do que estar inconsciente, né? Então eu vejo muito isso. Já aconteceu comigo também. Quando eu vivia por viver, quando eu trabalhava porque precisava trabalhar, eu queria sair da consciência, né? Que eu achava que eu estava consciente, mas eu queria sair disso. Então, para sair disso, ou você toma remédio à vontade, ou você bebe à vontade, ou você usa drogas, ou você tem algum vício em exagero. Ou mesmo come, né? Que nem você falou ali, come demais. Que também pode ser uma fuga de estar consciente e decidindo a vida, né? E por último aqui... pode falar. Terminar. E por último aqui, então, a lentidão. A lentidão. A pessoa começa a ficar lento. E muitas pessoas acreditam que é a idade. E não é a idade. Não é a idade. As pessoas com mais idade, sim, elas acabam ficando mais lento, mas muitas pessoas não ficam. Então, por que todas as pessoas ficam mais com idade avançada e umas pessoas ficam mais jovens? Não. A gente tem que pensar isso. Não se entregar para a idade. O idoso, ele consegue fazer muitas coisas. No jeitinho dele, talvez não na movimentação como uma criança, mas consegue realizar muitas atividades, né? Exemplo, seu pai, né, Dirce? Eu vou trazer o seu pai aqui porque não tem como não falar dele aqui, da sua mãe também. Quantos anos tem o seu pai, Dirce? Meu pai 76, minha mãe 74. 76, 74 anos, trabalham no sítio e não tomam remédio. E trabalham o dia todo. E se divertem trabalhando. Oi? E na quarta-feira vão dançar no clube de... Isso. Então, aí nós temos exemplos de idade e que não precisa ficar... O seu pai não é lento, né? Sua mãe também não é lenta. Mas são pessoas super ativas. Então, a gente muitas vezes se entrega achando que a idade... Não, gente, tem gente que tem idade avançada e tá aí muito mais jovem do que a gente, muitas vezes, que se acha jovem, né? Então, vamos tomar consciência disso. Então, assim, quando a gente reconhece, né, alguns desses estados, como eu falei anteriormente, nem todos esses sintomas eles aparecem de uma vez só, né, gente? Ele vai tendo um processo evolutivo do aparecimento dos sintomas. E nem então, todos aparecem para todo mundo, né? Aparecem para todo mundo, Então, são alguns dos mais comprovados cientificamente, né, que eles aparecem. E quando eles começam a aparecer, normalmente nós queremos negar. Né? A gente não quer aceitar. Então, a primeira coisa para a gente começar a trabalhar com isso é o estado de consciência. Né? Se tornar consciente daquilo que nós estamos sentindo. E a partir dali a gente começar a buscar ajuda. Né? Seja com um médico, seja com um terapeuta, seja com alguém que conhece mais, né, a respeito dessa questão, né, da depressão e dos seus sintomas. Né? Então, buscar ajuda. Porque, assim, normalmente, sozinho, né, é mais difícil. Seja um autodidata e um técnico muito profundo para ele conseguir sozinho. Senão a gente precisa de auxílio. Né, seja de um médico psiquiatra, o que nós temos muito preconceito, né, que o psiquiatra e não é para louco, o psiquiatra é para não ficar, né, louco. E assim como a gente vai no médico para o coração, no médico para os olhos, né, no oftalmologista, no cardiologista, né, em tantos outros, o psiquiatra ele é um especialista da área do cérebro, das emoções, e o cérebro não é. As emoções não são de ferro. Elas também precisam ser tratadas, e tratadas com respeito, porque elas comandam todo o restante do nosso corpo. Né? Então, o cérebro ele comanda todo o restante do nosso corpo. Então, ele é tão importante quanto qualquer outra parte, quanto os olhos, né? Quanto o coração,
né, o braço ou qualquer outra parte do corpo. Então, a importância da consciência e da gente tirar da nossa frente esses bloqueios quanto ao médico psiquiatra, né? Isso, e, claro, ele vai te tratar com paliativo, com remédios no início, né? Ele vai verificar, vai analisar a tua questão, né? E a importância de tratar também com terapias alternativas, né? Grupos alternativos, seja, por exemplo, uma terapia em grupo, pela prefeitura, pelo lugar onde você vive, né? No bairro onde você está, ou com um terapeuta mesmo, né? Por exemplo, a Eloanda em Beltrão é terapeuta, né? Eu aqui na região de Barracão, ele de Dionísio Cerqueira e Bom Jesus, né? Então, que a gente tem ferramentas adequadas para quê? Porque o remédio ele não pode se tornar eterno na sua vida, você não tem que passar o resto da sua vida tomando remédio. Então, por isso que as ferramentas de autoconhecimento, por exemplo, que os terapeutas têm, elas te auxiliam você caminhar na sequência com as próprias pernas, né? Que você não fique dependente dos remédios. Né? Outra questão também que eu vejo, por exemplo, assim, que a depressão e vários outros problemas, né, atrelados à saúde mental, eles estão intimamente ligados aos ambientes que a gente vive, que a gente frequenta, né? Por exemplo, assim, uma empresa que ela é tóxica, né, que tem o hábito, por exemplo, de assédio, que tem o hábito, por exemplo, de viver com os funcionários sob pressão, automaticamente os funcionários adoecem. Sim. A família, por exemplo, que ela tem hábitos tóxicos, de palavreados de baixo calão, de palavreados duros, de desfazer do outro, né, de fazer com que a criança não seja valorizada, com que o adulto seja desrespeitado. Isso gera um ambiente hostil, desrespeitoso e que gera depressão também. Então, assim, a importância de nós cuidarmos das pessoas que convivem conosco. Sim. Porque se um adoece, os demais sofrem junto. Né? Diz porque, que nós, tem pesquisa, né? Se não, a depressão não é cuidada, ela interfere em todas as outras nossas questões, desde diabetes, depressão alta, né? Todo o nosso organismo ele vai se alterando e tem doenças de pele, né? Então, assim, ele vai gerando outras consequências bem mais sérias, né? Além da depressão. Tem pesquisas, né, Dirce, que já diz aí, todo mundo fala, né, que nós somos o reflexo das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, aí o pensamento também vem aí das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, cuidado com as pessoas que a gente conversa, com as conversas que a gente tem, né? Com as conversas que a gente tem no ambiente familiar, por exemplo, né? Tem muitas pessoas, eu mesmo já fui uma dessas pessoas. Por quê? Porque você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive. Essas pessoas, elas conversam muito sobre doenças, sobre tristeza, sobre dificuldades, sobre isso. Você está ali no meio, você aprende. Assim como você aprende, você está ensinando outras crianças, por exemplo, outras pessoas, a terem o mesmo hábito de reclamar, de falar de doença, de falar de tudo isso. E quanto mais a gente fala, mais o negócio aumenta na vida da gente, né? Tu vai estar falando ali o tempo todo. Eu não estou dizendo que você vai num psicólogo, você não precisa falar. Vai no médico, você vai falar. Vai no terapeuta, você vai falar. Mas você vai falar uma única vez, né? Para ter consciência e para o terapeuta, o médico, saber o que vai te ajudar. Mas não ficar falando todos os dias. Muitas vezes a gente fala e aquilo só... E a gente só vai achando coisas mais para cutucar, né? Tá dando eco, né? Por exemplo, assim, hoje nós com as redes sociais, e as redes sociais hoje para algumas pessoas, ou para várias pessoas causam depressão. Então ela Sim. vê o outro postando coisas, entre aspas, maravilhosas, né? E nós não, nem todos nós conseguimos e não acompanhamos tudo o que acontece no mundo ou na nossa sociedade ou na cidade que a gente vive. Então tem muitas pessoas que estão se comparando, e a pior coisa que tem é isso, se comparar aos demais. Exatamente. Cada um do seu momento e a sua vida. Então não se compare com ninguém, não escolha, viva a sua vida. Nem tudo da nossa vida precisa ser postado. Né? Exatamente. De comparação,
ou, né? Então, assim, tem gente que ele se deprime só de ver que o vizinho, que o amigo da faculdade viajou para os Estados Unidos e ele não pôde ir. Então, baixa autoestima é essa que nós precisamos sempre estar nos comparando com os demais. Isso é triste. Então, é um estado de consciência. Às vezes o teu vizinho até está viajando para os Estados Unidos. Mas ele não tem a paz de espírito que você tem estando dentro da sua casa. Ele não está tendo a mesma família equilibrada que você tem. Às vezes ele está viajando para os Estados Unidos para fugir dos problemas. Então, assim, nem tudo, aquela história que a grama do vizinho sempre é mais bonita, né? Então, assim, nem tudo sintética. nem tudo que se reluz é ouro. Exatamente. Então, assim, parar de se comparar e viver a nossa vida como a gente escolhe viver, né? Independente do que os outros, né, postam ou deixam de postar, né? Tem uma frase que diz assim, que a comparação é a raiz da infelicidade. Você não tem que se comparar para se diminuir, né? Vou me comparar lá e vou me sentir triste. A não ser que você olhe para essas fotos e diz, nossa, que legal essa pessoa, abençoa essa pessoa, né? Que legal que essa pessoa está indo fazer essa viagem. Como eu posso fazer isso também, né? Como eu vou fazer, qual o planejamento, como eu vou arrumar um serviço extra, alguma coisa que eu também posso fazer uma viagem bonita, gostosa como essa, né? Aí ele se torna mais leve, porque você não tá se comparando e dizer, a minha vida é uma merda, do outro é maravilhosa, que nem você falou da grama do vizinho, né? Muitas vezes a grama do vizinho ela é muito mais bonita do que a nossa, mas ela é sintética, né? Exatamente. É sintética, ela não é a verdadeira grama. Porque na vida nossa de cada dia, né? Na vida nossa de cada dia, as coisas funcionam diferente. A gente tem desafios. Por mais que a gente tenha saúde, tenha um pensamento positivo, maravilhoso, todos os dias a gente tem desafios. E o importante é como eu vou passar por esse desafio de hoje, né? Onde eu vou achar forças, o que eu posso fazer para melhorar isso, como eu passar por esse desafio. É que nem as pessoas acham muitas vezes que os terapeutas, psicólogos, né, médicos, psiquiatras, eles não têm problemas, né? A vida deles é maravilhosa porque eles estão ajudando outras pessoas. Eles também, nós também. Eu tenho problema, A única diferença, muitas vezes, é que a gente aprende a observar esse problema e as técnicas para resolver eles mais fáceis. Né, esse problema todo mundo tem. Tem aquele dia que a gente também não quer levantar de manhã para trabalhar, né? Tem aquele dia que a gente também está cansada, a gente quer uma vida diferente. E a gente pega, só tem as técnicas diferentes, né? Exatamente. Então, e a importância, né, Luanda, da gente olhar para o passado, né, com sabedoria, né, sem culpa, né, com gratidão. Às vezes aconteceram do jeito que aconteceram. Né, muitas vezes nós não sabemos, ou muitas vezes sabemos por quê. Né? Então, olhar para o passado com sabedoria e para o futuro sem ansiedade. Né? A vida acontece hoje, acontece aqui, muitas das causas de depressão, de ansiedade, é porque as pessoas estão vivendo ou excesso de passado ou excesso de futuro. Então, o viver hoje, o estar aqui, né, hoje, então isso nos causa mais sensação de prazer, de presença, né, de bem-estar, de paz interior, né? Então, e baseado em todas essas questões, nos sintomas que nós falamos, né, eu vou trazer agora uma das técnicas, né, para a gente aprender, né, a reagir diante da depressão, ou dos menores ou dos maiores sintomas que tem, mesmo que seja reagir para buscar um médico, para buscar um terapeuta, ou para ser um autodidata, né, é importante reagir, né, reagir, sair do buraco, como diz o Stephen, né? Então, assim, sair, mesmo que você não esteja no fundo, esteja na metade ou no início, né, a importância de você não se deixar levar. Né? E uma das técnicas que é muito, né, executada dentro da programação neurolinguística, né, que é a técnica da consciência. Né? Então, você reconhece, em um primeiro momento, que você está,
né, com depressão, seja com os mais leves ou com mais graves dos sintomas, né? Você reconhece e a partir dali você começa a agir. Como que a gente age, por exemplo, essa técnica, que é a quebra de estados mentais, né? Por exemplo, assim, e vem todos aqueles pensamentos delirantes, né? Os pensamentos ruminantes, né? E se você fica sentado no sofá, você fica o dia inteiro com aquele pensamento, né? Seja de suicídio, seja de mal-estar, seja né, de não querer tomar banho, você fica ali naquele estado. E aí você, a técnica de quebrar, né, você fala assim, realmente, eu estou o dia todo aqui. Né, a quebra de estado mental, de estados mentais. Você reconhece, eu estou sentindo isso. Então você se dá um grito, se levanta, toma uma ação assim, drástica e fala assim, vou fazer um bolo. Eu vou caminhar 10 minutos na praça. Eu vou correr parada aqui dentro desse quarto. Né, mesmo que seja parado dentro do quarto. Então, assim, uma técnica de decisão, de quebra de estado mental. Porque os estados mentais, a gente alimenta eles. É como um carro desgovernado, né? Nossa mente é como um carro desgovernado. Se você não tomar as rédeas, ele vai bater no poste, vai bater em qualquer casa. Então, assim, Exatamente. a mente tem que coordenar ela. É o piloto, você é o piloto. Senão você vai dar nas torres gêmeas. Né? Então, assim, é um estado de consciência que você, né, toma a decisão e você se levanta. Né? Eu cheguei em um momento que eu queria só deitar no sofá e assistir. Eu colocava o tênis na frente do sofá. Eu falei, você até pode assistir, mas depois que você for fazer a tua caminhada. E aí eu olhava para o tênis e eu falei assim, tênis, então vamos, né, tênis? Então, assim, quebrar aquele estado de marasmo. Né? Então, chama-se quebra de estado mental. Né? Então, assim, você pode, não, vou fazer um bolo. Né? Você está com todos aqueles pensamentos ruminantes, e vem e vão, e aquele pensamento vem e volta, e às vezes você fica uma manhã ali em cima daquilo. E aí você reage, toma uma atitude e vai fazer alguma coisa. Quando ele volta, você vai fazer outra. Né? E principalmente pela noite, né? Pela noite vem muito, então, assim, né, baixar uma meditação, coloca o celular do lado, coloca uma meditação, alguma coisa que te faz relaxar e sair desse estado de consciência, né? E você também tem uma técnica, Luanda? Só complementando isso que tu tá falando ali, então, nós temos sempre uma história na nossa cabeça, que a gente está sempre contando essa história, que é o que a Dirce falou até agora, né? Qual é a história que você está contando? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A maioria das pessoas que eu atendo, ou praticamente 100% das pessoas que eu atendo, quando eu falo sobre essa história que ela está se contando, ela não sabe o que ela está pensando. Ela não tem consciência do que ela está pensando. Mas a gente vive, o nosso pensamento ele não para, e isso é muito bom, nós temos um pensamento ativo. Só que tudo aquilo que nós estamos pensando, ele mais cedo ou mais tarde, ele se realiza na nossa vida. Por isso é que a gente muitas vezes entra na depressão, ou acontece outras coisas, né? Porque qual que é o nosso pensamento? É de vingança, é de culpa, é de pensar no passado, é de não sei o quê, de julgar, né? Julgar nossos pais, porque eles não foram os pais que a gente gostaria que eles fossem, é julgar as situações. Então a gente está sempre pensando alguma coisa. Então, prestar atenção qual é o nosso pensamento e ter a consciência de que o nosso pensamento, ele vai virar realidade, né? A partir disso, é a consciência, né? Só um pouquinho disso. A partir disso, é a consciência. Ah, tá. O quê? Eu tô pensando isso? Ah, ok, beleza. Não é para julgar, não é para dizer não vou pensar, não é para esvaziar a sua mente, porque a mente não esvazia, né? A gente não consegue esvaziar a mente. O que a gente vai fazer? Tomar uma atitude que nem a Dirce falou, a quebra de estado. Ah, eu estou pensando aqui que eu sou uma merda, né? Ah, todo mundo é maravilhoso, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro e não sei o quê. Ou eu vou brigar com alguém, ou eu vou ficar falando... Opa, estourou um balão aqui, tá, pessoal? Balão de festa, não é tiro.
Então, assim, o que eu estou pensando? Lembre-se, esse seu pensamento vai virar realidade na sua vida. Não é a questão de pensar positivo ou negativo, ele vai virar realidade. É os caminhos dos neurônios que está fazendo os caminhos neurais para criar a nossa realidade. Então, quando você está pensando besteira, faz que a Dirce falou. É uma ferramenta prática para tirar isso da sua cabeça. Você vai pegar e vai fazer uma coisa que você goste. Uma coisa que eu indico também, Dirce, é para a gente sair desse estado... Oi? Você olha aquele pensamento, né? Sim. Nossa, estou aqui divagando a manhã inteira com tanta bobagem na minha cabeça. Sim. É o estado de consciência. E isso está criando a realidade. E aí você admite que você se levanta e faz uma ação, uma atitude. Seja caminhar, seja fazer um bolo, seja mexer nas flores, né? Seja, né, sair daquele estado mental. Não alimentar. A tua mente está governada quando você passa uma manhã toda, né? Você não está dirigindo a sua mente. Então, tomar consciência desse seu pensamento, e não é, pessoal, tipo assim, eu não vou sentir, eu não vou pensar, eu não vou fazer isso. Não, não é negar, tá? É simplesmente você começar no dia a dia a alimentar aquilo que te interessa, né? Uma ferramenta boa que eu uso, eu adoro, é sair abençoando todo mundo. Tipo, eu olho para uma pessoa e digo mentalmente, eu abençoo você, eu abençoo você. Eu penso numa pessoa e abençoo você. Eu me olho no espelho e falo, eu abençoo você. Quando eu estou falando esse abençoo você, vai chegar um momento que eu vou sentir isso como verdadeiro. No começo, não. No começo a gente acha que a gente tá meio doido, né? Mas a gente vai sentir isso como verdadeiro. E no momento que eu tô falando eu abençoo você, certamente eu não tô pensando coisa ruim, né? Ou eu vou fazer um bolo, eu tenho que me concentrar na receita do bolo. Ou eu vou fazer uma caminhada, eu tenho que me concentrar para não ser atropelada por um carro na rua. Então são coisas que a gente está utilizando para tirar aquele pensamento que a gente está focando, né? E na verdade, assim, sair da depressão, na verdade, é uma decisão. Consciência é decisão, é buscar ajuda, né? Seja de um terapeuta, seja, né, de um coaching, seja de alguém que conhece técnicas e ferramentas. Né? De um psiquiatra, quando são casos mais graves. Né? O ideal é que a gente não deixe chegar a esse ponto. Né? Então, exatamente, só o remédio do psiquiatra vai ser um paliativo, que às vezes você vai tomar por 1 ano, 2, e logo depois, às vezes, você volta naquele mesmo estado. Então, o ideal é aliar, né, a terapia, né, o coaching, técnicas, né, junto com o remédio, né, e a consciência. Né? Então, é decisão, você precisa tomar a decisão de buscar ajuda. Né? Exatamente. As prefeituras oferecem, às vezes, grupos de terapia em grupo, né? O SUS, às vezes, oferece diversas outras técnicas, né? Por exemplo, da terapia auricular, que me fugiu o nome agora. Então, precisa de ajuda. Né? Assim, são pessoas que são autodidatas a tal ponto de sair sozinho. São poucas pessoas. Então, depende do estado que você está, não deixe chegar a esse ponto. Mas então, como a Dirce falou ali dos grupos de autoajuda, quem quiser entrar num grupo de WhatsApp, eu tenho o link aqui na bio do meu Instagram. Nós estamos trabalhando com um grupo de WhatsApp justamente para ajudar nessas dicas diárias. São dicas diárias mesmo, simples, que todo mundo pode fazer em casa, né? Se quiser entrar, conhecer o grupo e tomar atitude, tomar a decisão de mudar de vida, de melhorar, são técnicas práticas que a gente estudou, que a gente aprendeu de psicólogos, psiquiatras e tudo mais, pessoas estudiosas, e que a gente aplicou na nossa vida e a gente viu que deu certo, né, Dirce? Tanto eu quanto você. A gente teve atitudes dos nossos cursos que a gente fez, dos livros que a gente leu. Então, a gente está repassando isso para vocês. É gratuitamente, só clicar no link aqui na bio do meu Instagram, já vai ser direcionado diretamente para o grupo de WhatsApp de técnicas diárias, né? Um acompanhamento terapêutico que nós temos diariamente ali no grupo. Todo mundo é bem-vindo.
Então, na próxima quarta-feira estão convidados, né, sobre a ansiedade. Ansiedade. Terça-feira a gente vai falar sobre ansiedade, excesso de futuro. Como prevenir e superar a ansiedade, tipos de ansiedade e seus sintomas, as causas profundas, ponto de virada, como é que a gente vai mudar isso, sobre as terapias, né? Vai ser, então, falado alguma coisa sobre a ansiedade a semana que vem. Vai estar bem legal a nossa live, às 14 horas, quarta-feira que vem. Beleza, Dirce? Obrigada aí pela tua presença, obrigada pela presença de todos aí. Até a próxima semana. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau.